Coleções. E hoje aqui no Olá Curiosos nós vamos conversar com um grande colecionador. E a pedidos dos nossos seguidores, nós vamos conversar com Alexandre Badolato. O Alexandre tem dois assuntos muito interessantes. Vou dividir a entrevista em duas, né? A primeira é que o Alexandre criou o Museu do Dodge, museu de verdade, um museu hoje que tem 300 carros em Arthur Nogueira, uma cidade que fica ali na região de Campinas, entre Campinas, Mojimirim, ali, naquela região, e tem um site, tem livros publicados. Então vamos começar essa conversa com o Museu do Dodge. O Alexandre é administrador de empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas, fez carreira no mercado de seguros e hoje atua como consultor e investidor em empresas. Alexandre, muito bom dia. Você só tem Dodge na sua garagem, é isso? Outro carro não entra? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Não, a gente tem outros carros, sim. A coleção foi uma coleção vertical. Minha coleção vai fazer 32 anos que eu comecei ela, mas eu digo que eu comecei agora em janeiro de 22. São 32 anos que eu comprei o primeiro carro. Mas, na verdade, a coleção começou muito antes, né? Porque a coleção começa quando você começa a imaginar tudo aquilo, o desejo de ter os carros, de restaurar os carros e tal. Mas o ponto de partida realmente foi há 32 anos atrás. Durante 20 anos foi uma coleção vertical, mais ou menos 20 anos a gente só tinha Dodge. Depois eu comecei a trazer para o acervo alguns outros carros de outras marcas que eu também gostava, que eu também achava que era importante ser preservados, tal. Então a gente deu uma mesclada nesse acervo nos últimos 10, 12 anos, de 10, 12 anos para cá. Alexandre, então, meu avô... Tem uns Opalas, tem uns Veraneios, tem uns carros aí de outras marcas também. O meu avô paterno, ele tinha um Opala daqueles anos 70, aquele que tinha um banco único, né? Que o câmbio era no volante, e era azul calcinha, né? A gente achava aquilo o máximo. Mas olha, eu nunca pensei em colecionar Opala por causa disso. E o teu sonho começou justamente andando de carro com o seu avô, não foi? Cara, na verdade, é difícil, né? A gente fala aqui para uma analogia terrível, mas é a que faz mais sentido. Um avião nunca cai por um motivo só, né? Tem que ser uma sequência de motivos, né? Então, eu acho que tinha o meu avô, meu pai nunca teve Dodge, o meu avô materno teve Dodge nos anos 70, que eu gostava muito, mas eu acho que foi um pouco dessa experiência sensorial de andar nos carros, de ver o carro na rua, o design, as propagandas muito ousadas que a Chrysler fazia na época, o gló, né, que é o barulho. Cara, é uma das poucas coisas, o automóvel é uma das poucas coisas que a gente usa todos os nossos sentidos, né? É a visão, é o olfato. Eu digo que Dodge tem cheiro de Dodge, é o tato do volante, dos bancos, né? Então você usa só o paladar, que não, acho que eu nunca lambi nenhum carro, mas é uma coisa muito sensorial. E a minha paixão começou sim nos anos 70, eu era moleque, eu assisti o apogeu e queda desses carros, né? Esses carros eram carros caros, era um carro de quem tinha recursos, de quem tinha dinheiro, e depois da primeira crise do petróleo, e principalmente após a segunda crise do petróleo, esses carros tiveram uma desvalorização brutal, e a gente escutava histórias de pessoa que comprou um Dodge, trocou por uma gaiola de passarinho, por um 3-em-1, por um gravador mono, né? Que ganhou de graça desde que levasse embora. Os carros caíram em desuso, e eu vi esses carros que até muito pouco tempo era objeto de desejo de consumo virarem sucata. E eu tinha muita vontade de ter um, e tinha aquela angústia, né? O colecionador é movido pela angústia, né? O americano criou um termo legal para isso, né? Que é o FOMO, o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar sem, né? E eu tinha isso. Será que quando eu tirar a carta, será que quando eu tiver minha habilitação com 18 anos, vai sobrar um para eu comprar, né? E acho que começou aí essa dinâmica maluca toda na minha cabeça. E qual foi o primeiro exatamente assim? Falou, bom, você queria comprar um para garantir. Qual foi o primeiro, Alexandre? Cara, eu gostava muito dos carros da linha 79 a 81, né? Que são aqueles Dodges que tem a frente bicuda, a traseira chanfrada. Foi uma restilização que a Chrysler fez para 1979, porque deu uma baita rejuvenescida nos carros, né?
e eu era moleque, eu acompanhei esse lançamento, né? Então eu via esses carros na rua, ficava louco, tal. E eu queria ter um carro desse. Mas, ao contrário do que é hoje, esses carros mais novos eram mais caros, né? E eu consegui comprar um LeBaron 1981, um carro do último ano, e aí já começou aquela loucura, né? Nossa, é do último ano? Será que ele é uma das últimas unidades do último ano, né? E aí, cada vez que eu via um Dodge 81, eu ia correndo ver a numeração da plaqueta para ver se o número de chassi era maior ou menor que o do meu carro e tal. E aí começou essa loucura toda aí. A gente está falando que eles eram beberrões, né, que por isso foram deixados de lado na crise do petróleo. Um Dodge precisava de quantos litros de gasolina para fazer 1 quilômetro? Cara, o Marcelo, um Dodge na estrada faz 6 km por litro, 6 e pouquinho, não mais do que isso. Na cidade faz uns 4, se for automático faz uns 3. Mas você sabe que brasileiro tem muitas qualidades, né? Fazer conta não é uma delas, né? E o Joemir Betting fez um artigo muito legal para a revista Quatro Rodas, mostrando que era muito mais negócio andar de Galaxy do que de Fusca, né? Porque o brasileiro vê o consumo, mas não vê a depreciação do carro, o custo de oportunidade, ele não faz a conta toda, ele faz só um pedacinho do dia a dia, né? E isso vai se repetindo, a gente viu isso nos anos 90 com as picapes diesel, né? O cara comprava uma picape que custava o dobro do preço, porque o consumo era menor, mas se o cara fizesse conta mesmo, o payback daquele investimento incremental ia ser se o cara rodasse 200 mil quilômetros, se o cara rodava 10 mil quilômetros na cidade e depois vendia o carro, né? Então, essa visão míope ajudou a fazer esses carros se desvalorizarem muito e virar sucata, né? Tem um filme dos Trapalhões, quer dizer, vários filmes da época, mas tem um dos Trapalhões especificamente, que o Didi pega um Dodge Dart Coupé 1971, a cor verde oliva douro, carro zero quilômetro, e ele pega uma pedra, ele destrói o carro, ele pula em cima do capô, né? Então, mostra muita destruição desses carros, o quanto ninguém queria. A gente sabe, Alexandre, que quem é colecionador tem um grande problema de espaço, Sim. né? Porque você vai juntando uma coisa, uma peça, outra aqui. Uma coisa é colecionar carrinho Hot Wheels, que é pequenininho. Você coleciona um dos maiores artigos que tem. Como é que você começou a lidar com o problema de espaço quando você, de fato, virou um colecionador de Dodges? Marcelo, nada tá tão ruim que não pode ser pior, né? Eu conheço umas pessoas que colecionam caminhão e ônibus. Então, o meu problema não é o pior, é quase o pior de todos, né? Cara, realmente era o maior problema onde guardar. Eu acho que muita gente tem vontade, tem o desejo de ter um segundo carro, um terceiro carro, um quarto carro, e esbarra na questão do espaço, principalmente as pessoas que moram nos grandes centros como eu, né? E aí eu queria ter um lugar para guardar. Uma coisa que é muito, muito chata é esse negócio de ter um carro no estacionamento, outro aqui, um outro numa garagem emprestada, e assim foi durante muito tempo, né? Até que eu consegui comprar um pequeno galpão no Ipiranga, numa região meio ruim, que tinha perto de enchente, não sei o que, mas foi o que eu consegui comprar na época, e comecei a levar meus carros para lá. Só que a coleção foi crescendo. Depois eu consegui comprar uma casa velha abandonada aqui no bairro de Santo Amaro, perto de onde eu passei a maior parte da minha vida. Ia fazer um galpão maior lá, né? Ia vender aquele primeiro, fazer um galpão maior. Mas, cara, as restrições de uso da prefeitura, 5 metros de recuo, 5 metros de... daqui a pouco ia ficar muito pequeno. E eu falei, bom, eu vou para o interior então. E aí eu comprei um sítio, né? Quando eu comprei um sítio, o pessoal, você vai plantar o quê? Não vou plantar nada, vou plantar Dodge, né? Com o único objetivo de guardar os carros. Quando eu era criança, todo colecionador é saudosista, né? Eu sou um colecionador canceriano, então sou mais saudosista ainda. A gente tem um negócio assim com a infância, né? Já emenda na segunda parte da nossa conversa, que é a Brianese, né? Os botões. Quando eu era moleque, em 1977, meu pai comprou um sítio, 3 quilômetros em linha reta de onde eu tenho o sítio hoje. E a gente passava férias inteiras lá, meu pai largava a gente lá, e não tinha celular, não tinha telefone e tal, e não tinha risco nenhum de acontecer nada, né? O máximo que podia acontecer era uma jararaca pisar no pé. A gente pisar numa jararaca, uma picada de cobra. Mas era muito tranquilo, era muito seguro, né? E eu falei assim, cara, eu tenho que sair de São Paulo para guardar os carros, porque aqui em São Paulo, uma região boa,
é muito caro, eu não consigo ter acesso a uma região boa, e se você cair numa periferia, você tem muito problema de segurança, né? Então, o movimento que eu fiz foi de comprar uma área numa zona rural, que eu não preciso de aprovação de prefeitura, nada. Se eu quiser fazer uma pirâmide de Gizé, ao contrário, eu faço, tal. E foi assim que eu acabei comprando o sítio onde a gente fez o primeiro galpão, depois o segundo, tal, onde a coleção se desenvolveu. Mas o museu já existia virtualmente aí, né? Exatamente. Quando a Chrysler foi comprada pela Volkswagen, a Volkswagen que comprou a Chrysler não foi a Volkswagen do Brasil, foi a Volkswagen Werk da Alemanha, porque eles queriam a tecnologia para produzir caminhões, né? A Volkswagen nunca tinha produzido um caminhão no mundo, né? O primeiro caminhão Volkswagen do mundo foi produzido em agosto de 81 aqui no Brasil, que basicamente era um caminhão Dodge, né? Com uma caçamba MAN e um emblema Volkswagen, né? Mas era chassi Dodge, mecânica toda Dodge e tal. Então a Volkswagen queria isso, não queria os automóveis. E quando essa compra aconteceu, tudo que era relacionado aos automóveis foi jogado no lixo, literalmente, né? A gente teve contato nas últimas décadas com muitos desses funcionários e a orientação era joguem tudo fora, né? Aí alguns desses ex-funcionários ficaram com dó de jogar coisas importantes, documentos importantes fora e levaram alguma coisa para casa, né? E aí eu sabia que tinha alguém que tinha isso, outro que tinha aquilo, um tinha matriz da propaganda, outro tinha um boneco em slide de uma propaganda que não saiu, e eu queria reunir esse treco todo, e falei, pô, como é que eu vou me legitimar para pedir a guarda desse negócio? E aí eu criei o site, né, o museudodge.com, e passei a falar isso em nome do museu, né, do museu sendo formado, tal, que depois acabou se concretizando lá na frente, né? E agora o museu ele pode ser visitado? Ele é aberto ao público ou é uma coisa só para convidados seus? Marcelo, não é aberto ao público e eu vou explicar por quê, tá? Óbvio que eu tenho um desejo de um dia conseguir abrir ao público, um dia dar acesso a mais gente, poder visitar. A gente faz vários eventos lá. Agora, por conta da pandemia, a gente fez muito menos, né? Mas a gente já fez vários eventos, já fizemos evento até para 200 pessoas lá, já fizemos lançamento de carro, já fizemos gravação de uma opção de coisas lá. Mas é muito difícil a gente abrir para o público, primeiro, por alguns motivos. Primeiro, porque você tem que ter uma baita infraestrutura para receber as pessoas, né? Então os carros precisam ficar um pouco mais afastados, a gente precisa mexer na parte de segurança, tem questão de acessibilidade, tem que ter determinado número de banheiros, tem que ter um lugar para as pessoas comerem. Você acaba tendo uma necessidade de uma estrutura que te gera um investimento relativamente alto, um custo fixo, que é o pior, né? E depois o brasileiro não tem o hábito de visitar museus, né? Eu vou dar um exemplo real e próximo da gente, que é o Museu da TAM. O Museu da TAM na cidade de São Carlos, ele ficou aberto por mais de uma década. Em algum momento ele passou por uma reforma. Eu fui 2 vezes, eu não sou muito ligado em aviação, mas eu fui 2 vezes. Fui uma vez antes da reforma, uma vez depois da reforma. Quando ele fechou para a reforma e reabriu, cara, parecia que estava um negócio da Disney. Tinha um balcão de embarque, você entrava, passava toda a história da aviação, da TAM, disso. Aí você desembarcava, aquele monte de aviões e tal. Tem mais a coleção do avião também é pior ainda, né? Eu não falei isso. E aí, cara, era um negócio espetacular. Você sabe por que o Museu da TAM fechou? Porque não tinha público. Ninguém ia visitar. A perda mensal, quando eles tomaram a decisão de fechar, eles tinham um prejuízo de R$300 mil por mês para manter o museu aberto. E ninguém ia. Aí, quando fechou, começou um monte de viúva, né? Os amigos meus que são apaixonados por aviação. Que absurdo, fechou o Museu da TAM, não sei o que e tal. É um absurdo. Quantas vezes você foi lá? Eu nunca fui. Por que você nunca foi? Porque é muito longe, né? São Carlos é 250 quilômetros e tal. Cara, o europeu cruza a Europa para ir em museu, para ir em evento, para ir em isso, para ir em aquilo. O pessoal não quer ir 250 quilômetros numa estrada que é um tapete para São Carlos, passar um dia e voltar para ver um avião. Então é melhor ficar sem mesmo. E de fato era um museu lindíssimo. Eu fui Lindo, 2 vezes depois da reforma, mas as 2 vezes, quando eu estava indo para o interior, eu falei assim: vou aproveitar e parar no museu, ou indo ou voltando, nunca indo
Exatamente, agora eu te Não é, entendo. não é da nossa cultura fazer isso, né? Hoje nós vamos para o museu, eu vou pegar um hotel lá, depois vou comer num lugar, vou voltar para São Paulo, vou passar um sábado e domingo. Isso não tá enraizado na gente, né? Uhum. E tudo bem, eu entendi que você precisa de uma infra bem grande para abrir para o público, mas você precisa também ter custos para manter 300 carros ali, né? Você tem um mecânico que fica ali ligando todos uma vez por semana. Como é que é a tua infraestrutura para a coleção, Alexandre? Tá. Eu vou te responder, mas eu vou fazer um preâmbulo antes, explicar um pouco esse número de 300 carros, né? Senão o pessoal pode falar, nossa, o cara tá doido. Na verdade é o seguinte, o acervo total da coleção hoje, sim, tem em torno de 300 carros, né? Foram carros que a gente foi comprando ao longo desses 30 anos, né? Sempre antes das valorizações. Então tem muita carcaça, tem muito carro que a gente comprou, tem muito carro que a gente ganhou, né? Esses dias mesmo eu ganhei, sei lá, eu ganhei um Dojinho que eu vou buscar daqui 2 semanas, ganhei um Monza SR que eu não vou buscar porque é inviável a restauração dele em termos financeiros. Então tem muita carcaça para ser restaurada, coisa que a gente comprou, que eu tive a visão de comprar antes de se valorizar. Eu percebia que eram carros que tinham, por exemplo, os Opalas SS, né? Os Opalas SS6. A gente via que aparecia era muito difícil aparecer um Opala SS6 de fábrica, né? Não um Opala SS 4 cilindros que alguém colocou um motor 6 cilindros. Um carro que saiu lá de São Caetano com motor 6 cilindros. Era muito difícil achar uma carcaça desse carro. E quando aparecia, eu comecei a comprar mesmo restaurando os Opalas. Então, eu consegui montar um acervo bacana de Opalas SS, uma parte já restaurada, uma parte ainda para restaurar. Então, foi assim que a gente fez esse número. E eu falo que manter uma coleção é administrar a escassez, né? Não importa quanto você tenha de recursos, sempre vão ser menos do que você precisa para uma coleção. Então a gente tem uma baita escassez de recursos, uma baita escassez de mão de obra, uma baita escassez de tempo, porque eu preciso trabalhar para caramba, né? Por exemplo, a TAM não conseguiu manter o museu tendo uma TAM por trás. Como é que eu vou manter um negócio tendo só eu, né? Só o meu trabalho para fazer? Então a gente faz realmente muito com pouco. Eu tenho, como funcionário meu mesmo, eu tenho só um caseiro que mora lá no sítio, e que ele foi contratado para ser um caseiro. Ao longo de uma década, ele se apaixonou pelos carros, fez curso de mecânica no Senai por conta própria e tal, e hoje já está mais mecânico do que caseiro. Tem a esposa dele que cuida da limpeza, né? Então a gente tem feito algumas pequenas manutenções lá, a gente mantém tudo limpo, e, cara, a gente vai fazendo à medida do que dá, né? Por exemplo, fomos gravar na casa do Ronivon. Pô, vamos pegar 3 carros, a gente pegou 3 carros que eram legais, e dá uma boa encerada, deu uma ativada no carro, tal, levamos os carros para lá. Agora vamos para um evento, eu queria ir com esse carro, agora são 50 anos do lançamento do Dodge Charger RT, vamos pegar esse daqui, vamos reativar ele, vamos funcionar, vamos dar uma lambida nele, vamos tal. E é o jeito que a gente faz, a gente tenta fazer com o menor custo fixo possível, para poder conseguir continuar fazendo. E restaurar é uma das coisas que você gosta, você faz, entende tudo, assim, fala, não, esse é o meu hobby, é a restauração. Como é que funciona isso, Alexandre? Eu criei uma reputação por salvar carros insalváveis, né? Então a gente já restaurou muito carro em estado de sucata. Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. E aí tem uma dinâmica muito complicada na minha cabeça, né? E que eu tenho certeza que outras pessoas têm a mesma, né? Que é o seguinte: a gente compra um carro muito raro. A gente consegue comprar, aqui no Brasil tudo é muito difícil, cada ano que passa fica mais difícil, fica muito difícil, é muito difícil regularizar a documentação de carro antigo, de carro que está com placa amarela, de carro que está aquilo, você tem que fazer uma vistoria que o cara faz de tudo para não te passar. A gente não pede um fomento ao colecionismo, a gente só queria que não atrapalhassem tanto. Mas a gente faz. Depois consegue garimpar as peças e isso, mão de obra é super difícil, tem retrabalho, tem isso. Depois de processos que às vezes levam anos, né? Normalmente levam poucos anos, às vezes levam vários anos, o carro está pronto. Quando o carro está pronto, aquele elan todo que você tinha de ver o carro pronto, ele dura uns 15 dias, né? Daqui a pouco é mais um carro e a gente já está com a cabeça toda no próximo que está ficando pronto, né? Então o pessoal pergunta muito, qual que é o teu carro favorito, né? Eu costumo falar assim, é o próximo, né? Porque é o carro que a gente está com ele na cabeça. E aí o carro está pronto. Fala assim, bom, e aí que o carro está pronto, depois que passou esse negócio todo, você vende o carro? Foi claro que não. Olha o trabalho, a desgraceira que deu para fazer tudo isso. Como é que eu vou vender esse carro agora? E ele vira um passivo.
Ele vira um passivo que você tem que manter, você tem que isso, você tem que aquilo, não sei o que, tal. Mas você não pode vender porque dá um trabalho desgraçado todas as etapas dele, né? Por isso que a coleção foi crescendo. Eu achei que você ia falar que tem um contador só para cuidar só dos teus IPVAs, não tem, não? Cara, aqui no estado de São Paulo e na grande maioria do Brasil, acho que só o estado de Minas que não é assim, esses carros não pagam IPVA, né? Então, um carro com mais de 20 anos no Brasil, no estado de São Paulo, não paga IPVA. Então, pelo menos IPVA não é uma preocupação minha. Mas se eu soubesse que a coleção ia ficar desse tamanho, eu tinha montado uma PJ para jogar todos os carros na PJ e tal. Eu vira e mexe tem um problema, porque a gente compra um carro, o carro está desmontado. Aí você não pode transferir para o teu nome, porque você tem que fazer uma vistoria, como se o carro tivesse apto a rodar, né? E aí você não pode fazer essa vistoria, porque o carro não está apto a rodar. Aí o dia que o carro está pronto, o dia que você fez tudo que fez, já passaram os 30 dias, você toma uma multa de averbação. 5 pontos na carteira do rapaz aqui, porque os carros estão no meu nome pessoa física. Então, são muitas dificuldades que a legislação traz para a gente, até porque a legislação não foi feita para o colecionador, foi feita para a massa das pessoas. A gente que está fora da curva, né, a gente sofre de todos os jeitos. Mas sim, se eu pudesse voltar atrás, uma das coisas que eu faria é ter aberto uma PJ para jogar esses carros todos numa PJ. Ah, por que você não faz agora? Imagina pagar as taxas de transferência, processo de transferência de todos esses carros. Não, deixa assim. Bom, vamos terminar o primeiro tempo dessa conversa com o Alexandre Badolato. Vou só contar então agora, o Museu do Dodge, quem quiser conhecer, você tem canal no YouTube, Instagram, como é que funciona? Não está aberto ao público, mas as pessoas podem ver os carros, assistir aos vídeos. Cara, eu sempre tive essa vontade de me comunicar e de mostrar o que a gente está fazendo, com o objetivo tácito de subverter as pessoas a fazerem a mesma coisa, né? Então, assim, incentivar as pessoas, e um monte de gente me procura, putz, depois que eu comecei a acompanhar o teu trabalho, comprei um carro assim, comprei um carro assado, comprei um Fusca para minha avó, né? E eu acho que isso é muito legal, essa preservação dessa cultura automotiva, né? Que hoje o automóvel é um vilão, né? Eu acho que é uma coisa bacana. Então, eu sempre tive isso, e eu fui me atualizando de acordo com que as coisas iam acontecendo. Eu tenho 2 livros, né? Dodge Histórias de uma Coleção, Dodge Mais Histórias de uma Coleção. Depois eu tive um blog durante muito tempo, e aí eu achei que o YouTube era mais dinâmico do que o blog. Eu tenho um canal no YouTube que é AG Badolato, e lá eu coloco vídeos de tudo que a gente está fazendo, né? Tem alguns vídeos que mostram o museu como um todo, tal, mas tem os vídeos das restaurações, dos processos que a gente está fazendo. Eu digo que são as angústias e alegrias de se manter uma coleção de automóveis. Muito legal. Então, olha, esse foi só o primeiro tempo. Eu vou pedir para o Alexandre esperar um pouquinho, né? Vamos tirar ele aqui do ar, né? Tirar ele da tela principal. Vou pegar um café, tá? Isso, boa ideia. Sim. E daqui a pouco ele volta, que nós vamos falar dos botões Brianesi. Atenção, quem é colecionador, né? Agora vai mexer com memória afetiva de muita gente. Eu tenho alguns aqui para mostrar também. Então, daqui a pouquinho, o Alexandre volta para a gente falar ele é o homem que trouxe de volta, que ressuscitou os botões Brianesi. Então, agora nós vamos chamar... Alexandre, você vai pegar o café. Eu vou lá. A gente vai chamar agora o professor Fábio Dias, é hora do Clube do Jingle aqui no nosso programa.